Né? Eu só quero dar um reforço. Nós estamos aí numa campanha nas quarta-feira, Esperança. Aleluia, tem sido tempo abençoado, tempo de milagre, e eu quero convidar você para estar conosco agora quarta-feira. Vai ser um tempo poderoso. A gente vai estar orando. Quando você chegar lá na frente, você pega o seu pedido de oração, a gente vai estar orando. Você não vai colocar na taça de oração ainda, você vai esperar um momento onde nós, como igreja, nós vamos estar orando e abençoando seu pedido de oração. Aquilo que você acha que não vai acontecer, já até desistiu, eu tenho certeza que o nosso Deus é o Deus da esperança, é um Deus que está fazendo milagre, é um Deus que vai fazer milagre na nossa vida. Então venha quarta-feira, convide uma pessoa e vai ser um tempo maravilhoso no nome de Jesus. Cadê os homens aí? Levante a mão os homens aí. Tem homem aí? Meu Deus do céu, se eu falar isso para mulher, tem mulher aí? Falar para você, viu? Tem homem aí? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Terça-feira nós temos uma reunião aqui. Eu vou estar presente aqui na terça-feira às 20 horas, e eu quero convidar você a estar conosco agora na terça-feira às 20 horas. Então, mulher, qual é o compromisso que você tem que fazer comigo? Você tem que dar um pé no seu marido para ele vir parar aqui na igreja, aqui na terça-feira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E amanhã tem oração aí, para quem gosta de orar, para quem entende que a oração, ele é um fundamento da nossa fé, é aquilo que nos mantém em pé, é a oração, é aquilo que mantém em pé a igreja, é a oração. Então quero convidar você para estar conosco amanhã às 19 horas, nós estamos aqui com um tempo abençoado, né? Umas irmãs e uns irmãos abençoados, orando, buscando a presença de Deus. Então venha orar conosco, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra, quem quer ouvir a palavra do Senhor aí? Quem ainda está alegre aí? Aleluia, glória a Deus. A adoração não é só no louvor, a adoração é na oferta, a adoração é na oração, a adoração é no louvor, e a adoração é na palavra também, amém? Então você vai me ajudar hoje, amém? Aleluia. Enquanto eu estou pregando assim, você vai ajudando aí, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Isso não me incomoda, aleluia. Se você quiser gritar, dar glória a Deus, profetizar, Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida em nome de Jesus. E eu quero já que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, aleluia. Vou voltar para a primeira marcha, que eu já engatei uma sexta aqui, aleluia. Efésios capítulo de número 5 e o verso de número 15, aleluia. Efésios capítulo de número 5 e o verso 15. Essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, em uma igreja que ele fundou, em uma cidade. Paulo era um missionário, Paulo vinha nas cidades, ele pregava a palavra, algumas pessoas se convertiam, ele colocava uma liderança, e ele saía para outra cidade, e essa cidade, a cidade de Éfeso, foi a cidade que Paulo mais ficou. Ele ficou cerca de 3 anos ali. E esse texto, ele vai trazer algumas verdades maravilhosas para mim e para você nessa noite. Efésios capítulo 5 e o verso de número 15 diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de viver, não viva como insensatos, mas como sábios. Aproveite o máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho,
pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cantos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo dê graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros, por amor a Jesus. Amém? Repita comigo: a minha atitude, ela vai definir a minha altitude. A minha atitude, ela define aonde eu vou chegar. As decisões que eu tomo hoje, ela vai definir aonde eu chegarei daqui a uma semana, daqui a algum tempo. Se você parar para pensar o estágio da vida que você está, da sua vida no trabalho, da sua saúde, da sua vida espiritual, ela é fruto das decisões que nós tomamos no passado. As decisões que nós tomamos no passado nos trouxeram até aqui. Então a minha atitude hoje, ela define aonde eu vou estar, a altitude que eu vou estar no futuro. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, aleluia, eu estou pregando para vários tipos de pessoas. Tem gente no Japão é de manhã, aleluia, gente lá na Espanha, na França é à tarde, e aqui no Brasil é à noite. Então nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu quero falar com vocês como fazer grandes escolhas, baseado nesse texto que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? Glória a Deus. Vocês viram que eu saí pela tangente, né? Um bom orador, o pastor não erra, irmão, ele comete deslizes. Amém? Então nessa noite eu quero falar com você sobre algumas atitudes que ela pode mudar a sua vida. Nessa noite eu quero falar sobre que algumas escolhas que eu faço baseado nesse texto, ela define aonde eu vou chegar. Porque aquilo que toda vez que eu ajo, que você, para estar aqui nessa noite, você fez uma escolha. Todos nós vivemos em momentos em vida de escolhas. Até quando alguém pede para você escolher algo e você diz assim: não vou escolher. Você já escolheu não escolher. Nós não conseguimos viver no meio do muro. Estamos sempre escolhendo, quer consciente ou inconscientemente. Mas esse texto ele nos mostra algumas atitudes, algumas melhores escolhas na nossa vida. Então, para que você faça uma melhor escolha na sua vida, primeiro, viva de uma maneira sábia. E aí dentro tem, porque aqui não passou ali, beleza. Para que você faça as suas melhores escolhas, primeiro, viva de uma maneira sábia. Olha o que diz o verso de número 15: portanto, seja cuidadoso em seu modo de viver, não viva como insensato, mas como sábio. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa maluca, irmão, é uma pessoa sem noção, é uma pessoa doida. Tem gente que vive uma vida adoidada, tem gente que vive uma vida insensatamente, de uma maneira insensata. Ela não pensa nas escolhas que ela faz, ela não pensa naquilo que ela fala, ela não pensa da maneira que age, ela não pensa no amanhã.
E o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte: para que nós possamos viver uma vida triunfante, para que nós possamos ter as melhores escolhas da nossa vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é viver de uma maneira sábia, não insensatamente, não de uma maneira tola, não de uma maneira imprudente, mas de uma maneira onde eu sei aonde eu vou chegar, de uma maneira onde eu escolho as melhores decisões para tomar. Sempre se pergunte: essa decisão que eu estou tomando é uma decisão sábia? Tem muita gente que toma decisões por impulso e ela se arrepende. Já aconteceu isso na sua vida? Você já tomou decisões que você se arrependeu? Por isso que toda decisão de um crente, por isso que toda escolha de um crente, ela precisa ser levada diante de Deus em oração. Se você vai mudar de cidade, você precisa orar a Deus. Se você vai mudar de emprego, não é a melhor oferta, não é aquilo que parece bom aos teus olhos, não, você precisa orar a Deus, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas, Deus é aquele que tem sabedoria. Se você vai entrar num relacionamento, você não vai entrar nesse relacionamento só porque você acha a pessoa bonita, a pessoa legal, a pessoa simpática, não, tudo isso nós devemos levar em consideração e orar a Deus para fazermos as melhores escolhas. Quantas pessoas estão com a vida complicada porque tomaram decisões precipitadamente? Eu lembro que quando, há algum tempo atrás, quando nós éramos pastor da nossa antiga igreja, lá em Vargem Grande, eu lembro que uma mulher, uma vez, ela entrou lá na igreja, e ela veio pedir uma oração para mim, porque na hora que ela estava brigando, discutindo com o marido dela, ela não pensou e ela falou algumas palavras, e ela disse para o marido dela assim: olha, eu quero que você saia da minha casa, saia da minha vida. E naquele momento parece que aquela palavra entrou no coração, sabe? Parece que o diabo empurrou aquela palavra com força, como uma flecha dentro do coração daquele homem. Ele pegou as coisas dele e ele foi embora. E quando ela estava conversando conosco, ela estava pedindo: pastor, eu não queria aquilo, eu amo meu marido, só que ele não quer mais voltar, ele saiu, foi embora, e agora o que eu faço? Palavras ditas de uma maneira imprudente. A palavra dita fora do tempo, ela é como se você pegasse um revólver, uma arma, você puxasse o gatilho, depois que aquela arma dispara, não tem como você pegar o projétil, não tem como você pegar a bala de volta, já foi. Por isso que nós precisamos em todo momento orar a Deus, aleluia, para que nós possamos tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas. Por quê? Porque quem fala sem pensar, quem toma decisão sem pensar, a Bíblia diz que é um cara maluco, que é um cara doido, que é um cara imprudente, que é um cara que com certeza ele vai sofrer as consequências por aquilo que ele está falando. Quem está me entendendo diz amém, aleluia. Eu sempre digo aqui que nós nunca devemos tomar decisões pela emoção, nunca devemos tomar decisões nem quando estamos tristes, nem quando estamos alegres demais. Na Bíblia conta a história do rei Herodes, que apesar de ter mandado prender João Batista, Herodes tinha uma simpatia por João Batista, e a Bíblia diz que no aniversário de Herodes, ele estava já alegre, estava com um coração feliz de vinho, a festa estava rolando, a música estava rolando, e de repente uma jovem começa a dançar, ele se alegra naquele momento, e ele olha para ela, e no meio de todo mundo dos convidados, ele diz para ela assim: olha, você pode pedir o que você quiser que eu te darei, nem que seja metade do meu reino. A moça, ela olha para Herodes e diz assim: eu quero
a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que naquele momento Herodes ficou com o coração triste, mas ele teve que cumprir a palavra dele, porque ele era rei. A Bíblia fala de outro homem chamado Jefté, estava com medo, ele ia para uma batalha e estava com medo, e ele fez uma oração e fez um voto imprudente. Ele disse: Deus, se o Senhor for comigo nessa batalha, e nós vencermos essa batalha, quando eu voltar da batalha, a primeira pessoa que vinha até a mim, eu vou oferecer ela em sacrifício. Ele estava com um sentimento de medo. Deus dá vitória para Jefté, e quando ele volta para casa alegre, ele quer desfrutar com a sua família, sabe, os louros da vitória. E quando ele abre a porta, quando ele vai em direção à sua casa, a porta se abre e de repente vem de encontro dele a primeira pessoa, a filha dele. Não devemos fazer escolha de uma maneira tola, de uma maneira insensata. Então, para que você faça a melhor escolha em sua vida, viva de uma maneira sábia. Como é viver de uma maneira sábia, pastor? Sabe, é viver fazendo aquela pergunta toda vez que vai tomar uma decisão: Senhor, em teu lugar, Jesus, o que é que o Senhor tomaria? Que decisão o Senhor tomaria? Se alguém te magoar, irmão, qual é o primeiro sentimento que a gente tem? De raiva, de ira? Mas a gente fizer uma pergunta assim para Jesus: Senhor, essa pessoa me magoou, essa pessoa me deixou triste, se fosse o Senhor, o que é que o Senhor faria? Agora responda, igreja, o que que Jesus faria? Perdoaria. Você já imaginou se nós tomássemos essa decisão? Tem um livro e virou filme também, está de graça lá no YouTube também, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Eu lembro que eu emprestei esse livro para alguém, né? E alguém não me devolveu. E aí, de tanto eu falar nesse livro aqui, uma irmã teve compaixão de mim e falou para mim: pastor, a minha irmã ouviu na coisa lá que você está reclamando que levaram seu livro e não devolveram. Ela mandou dar um livro para o senhor. Está aqui, ó, a irmã da Paula. O livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Ou seja, toda decisão que você vai tomar, ore a Deus e pergunte: Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, que decisão o Senhor tomaria? Quando você estiver, sabe, naquele Paranauê de domingão, falar: eu não sei se eu vou, se eu fico, sabe, igual aquela música, não sei se eu vou, se eu fico, eu vou telefonar, não sei se eu vou para a igreja, se eu não vou. Pergunta: Senhor, se fosse o Senhor mesmo desanimado, o Senhor iria para a igreja ou não? Cara, isso ia economizar um monte de decisão tola que a gente ia fazer, porque cada momento que a gente vem, sabe, um momento como esse, ele é imparável. Vai ter outros momentos legais nessa igreja, mas como esse não. Aleluia. Deus vai trabalhar muitas vezes nessa igreja, mas do jeito que Ele vai trabalhar hoje na tua vida, não, porque o momento é esse, o momento é agora. Deus está aqui neste momento, aleluia. Então que você e eu possamos aprender a tomar as melhores decisões e de uma maneira sábia, não como tolo, não como insensato. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, para que você faça as melhores escolhas na sua vida, agarre as oportunidades em tempos difíceis. Olha o que diz o verso de número 16. Aleluia. Aproveite o máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Toda oportunidade, sabe, que aparece na minha vida, de eu fazer o bem,
de eu fazer a diferença. Toda oportunidade que aparece na minha vida, de eu fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu preciso semear no reino. Sabe aquilo que você faz, irmão? Deus está vendo. Alguém está vendo. Quando eu entrei aqui de manhã não, à tarde, agora, o Sandrinho estava lá com o Sandrinho, e o Júnior. E ele falou: olha, pastor, eu vi você igual Jesus viu Natanael. Aí eu falei: você me viu debaixo da figueira? Eu falei: não, eu vi o que você estava fazendo. E eu falei assim: cara, será que eu estava fazendo alguma coisa de errado? Você começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Será que eu atravessei o semáforo no vermelho? Porque de vez em quando ele faz as coisas erradas, né? Será que eu buzinei para alguém que não precisava buzinar? Será que eu passei o carro em cima do rabo do gato? Mas não foi isso. Foi uma coisa assim natural. Eu estou passando, eu estou indo ali no supermercado para comprar, né, os ingredientes para mim fazer o meu baião de 2. Tem um monte de gente que ficou com água na boca do meu baião de 2. E aí quando eu estou passando, eu vejo um morador de rua deitado ali, mais ou menos umas 11 e pouco. E aí eu vejo quando eu passo, eu entro no mercado, eu começo a comprar as coisas que eu tenho que comprar. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: leva uma coca para ele. Leva uma coca para aquele homem que está ali. Eu falei: sério, leva uma coca, mas uma coca é. Aí eu peguei, comprei as coisas, peguei uma coca, comprei. Aí eu passo, chego ali na calçada onde ele está, e aí eu pergunto o nome dele, ele fala o nome dele, eu acabei esquecendo. E aí eu falo para ele: olha, toma essa coca aqui. Aí ele falou assim: obrigado, porque eu tirei agora, como é que chama o negócio lá, pastora? A bolsa, tirei a bolsa, e eu não estou podendo comer nada, só estou podendo tomar líquido. Muito obrigado. Na hora ele já abriu, começou a tomar, e eu fui embora. Mas alguém estava observando. Deus estava observando. Mas o Sandrinho falando para mim: eu vi o senhor fazendo aquilo lá. Nós precisamos aprender a aproveitar os melhores momentos, porque os dias são maus. E os melhores momentos é semear na vida das pessoas. Você não precisa dar uma casa para um morador de rua. Você só precisa olhar para ele com um olhar com quem olha para um ser humano. Algum tempo atrás, quando nós chegamos aqui, tinha um projeto aqui na igreja que o pessoal distribuía marmitex na rua, lá no centro. E eu lembro que uma vez eu fui naquele centro, e eu fui dar uma marmita para um morador de rua, e ele falou assim: pastor, nós não queremos marmita, nós não queremos comida. Isso foi bem antes da pandemia. E o que vocês querem então? Falei: comida, se a gente for ali na matriz, na Praça da Matriz, a igreja católica está com a Kombi ali dando comida, a gente pode escolher. Outra igreja batista está dando ali, nós não queremos isso. E o que vocês querem? Então, ele falou: nós só queremos que vocês nos enxerguem como pessoas, que vocês saibam que nós temos um nome, que vocês saibam que nós somos ser humano igual a vocês. Nós não queremos da sua marmita, nós não queremos da sua roupa, só queremos que você olhe para a gente, aleluia, com o olhar que somos pessoas. A partir daquele momento, toda vez que eu ando na rua, que eu dou esmola para alguém, eu pergunto: qual é o seu nome?
mesmo que eu não lembre depois, mas eu pergunto o nome da pessoa, porque não tem coisa mais linda do que a gente ouvir o nome da gente, sim ou não? Ou falar: ei bichinho, ei rapazinho que tem uma barba e óculos aí. Não, ele quer ser chamado pelo nome dele, ele quer ser reconhecido como pessoa. Então, para que eu possa fazer as melhores escolhas, eu preciso agarrar as oportunidades em tempos difíceis. Em tempos difíceis, irmão, nós não reclamamos, nós aproveitamos as oportunidades. Você lembra de José? José, ele é comprado como escravo, ele vai morar na casa de Potifar, e ele não reclama, ele olha aquela situação, trabalhando no meio dos escravos, ele diz: como é que eu posso aproveitar as oportunidades? Vou trabalhar melhor, eu vou ser o melhor escravo daqui. E aí o que é que ele se torna? Chefe de todo mundo lá. Ele é lançado na prisão. Em vez de ele ficar reclamando, ele começa a olhar as oportunidades. Irmão, as oportunidades é assim: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto outros reclamam da chuva, outros estão ali vendendo guarda-chuva. Nós precisamos aprender, aleluia, a usar as oportunidades ao nosso favor. Terceiro, para que eu possa fazer as melhores escolhas na minha vida, busque a vontade do Pai em meio às circunstâncias. Olha o que diz o verso de número 17: portanto não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não queremos fazer a vontade de Deus, irmão. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós achamos que nós queremos fazer a vontade do nosso coração, a vontade daquilo que está dentro de nós. Mas a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem algo poderoso para a nossa vida. As minhas escolhas, muitas vezes, elas me faz fugir daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas quando eu entrego a minha vontade à vontade de Deus, e a vontade de Deus repita comigo, a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ah, meu amado irmão, aprenda isso, aprenda a viver no centro da vontade de Deus. Busque a vontade do Pai em meio a toda dificuldade, em meio a toda circunstância. O que é que Deus quer para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus está fazendo. Aleluia! Eu conheço pessoas que foram para Portugal debaixo da vontade de Deus e se deram bem. Mas eu conheço também pessoas que foi para o mesmo lugar sem estar debaixo da vontade de Deus, foram bem, e quando voltaram de lá, ligaram para mim e falaram assim: pastor, estou voltando, porque aqui está tão ruim, que nós estamos comendo pé de frango. Se bem que algumas pessoas gostam de pé de frango, minha mulher gosta. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo? Mesmo lugar, um está na vontade e o outro está fora da vontade de Deus. Então, quando nós andamos na vontade de Deus, independente
da onde você esteja. Se for no deserto, você vai celebrar festa no deserto, aleluia. Seja aonde você estiver, aleluia. Se for debaixo da vontade de Deus, em qualquer lugar, aí em Campinas, São Paulo, lá no interior de Lago da Mangabeira, ou lá em Palmeiral, vai ser bênção de Deus. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para nós estarmos é debaixo da vontade de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Quarto, para que você faça as melhores escolhas em sua vida, busque viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Olha o que diz o verso de número 18: não se embriague com vinho, pois ele o levará ao descontrole. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa fazer as melhores escolhas na sua vida. Aprenda isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? Olha para o seu irmão assim, ó, dá um toquezinho nele assim, e fala assim, ó, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa vazia do Espírito Santo de Deus é como aquele hino, se eu não me engano, acho que é de Osés de Paula. É uma folha seca, é de Osés de Paula? Osés de Paula, tá vendo? Se eu quisesse ir para a caixinha do flashback, eu tenho que perguntar para a pastora Silvânia. Era uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é uma vida de um homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Se você quiser fazer as melhores escolhas, aprenda a ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Jesus ele disse, olha, aqueles que são cheios do Espírito Santo, que nasceram de novo, eles são como o vento, eles são conduzidos pelo Espírito, eles são conduzidos por Deus, para um lado, para o outro, é Deus que os leva. É Deus que mostra as melhores oportunidades, é Deus que nos coloca diante das melhores escolhas, das melhores oportunidades, mas para que eu possa entender e abrir os meus olhos para as melhores oportunidades, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho que enxergar com a ótica do divino, eu tenho que enxergar com a ótica do Espírito Santo de Deus, eu tenho que enxergar com a ótica de Jesus, que conhece todas as coisas. Ele nos mostra. Se você andar sem o Espírito, irmão, a única coisa que você vai ver vai ser gigante. Mas se você anda cheio do Espírito, como Davi andava, enquanto as pessoas que não estavam ali cheias do Espírito Santo, os soldados, eles olhavam o gigante Golias de quase 3 metros de altura, Davi olhava aquilo que Deus tinha atrás do gigante. Quando a gente anda cheio do Espírito, a gente parece que tem um olho de tandera. Eu sei que alguns de vocês estão voando, mas o Júnior entendeu que eu estou falando dos Thundercats. Você começa a enxergar aquilo que ninguém enxerga. A sua visão é uma visão além do alcance. Enquanto aqueles que não têm ao Espírito Santo, ele só enxerga desgraça, ele enxerga fim em tudo, aleluia. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, ele começa a enxergar um novo começo, ele começa a enxergar que em Cristo ele está fazendo nova todas as coisas, ele está abençoando meu casamento novamente, ele está abençoando a minha família, ele está me dando uma promoção, aleluia, ele está me enchendo da graça, ele está me conduzindo diante da sua presença, aleluia, na vereda da justiça. Oh, aleluia,
Aleluia, me ajuda aí. Minha esposa falou que a igreja está avivada. Quero ver a igreja está avivada mesmo. Dá um glória a Deus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Oh, aleluia. Aleluia. Mas não é por nada não, irmão. Eu sinto uma graça muito grande nessa igreja de um tempo para cá, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu sinto que Deus está fazendo algo novo na nossa vida, neste local, em nome de Jesus, aleluia. Para que você faça as melhores escolhas na sua vida, cultive de uma maneira intencional sua espiritualidade. Não pensa, meu amado irmão, sabe, que vai vir um download do céu e você vai dar aquela tremelica lá e já vai sair cheio de poder no Xarabadá. Não, nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos de uma maneira intencional criar, aleluia, um altar preparado para que a presença do Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, ela venha na nossa vida. Não vai achando que Deus vai falar assim, é esse cara. Aí você vai olhar para dizer, esse cara sou eu. Não, você não é o cara, irmão. Você é o cara quando você prepara o ambiente, quando você, de uma maneira intencional, você pratica a sua espiritualidade, você se prepara para aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, meu amado irmão, Deus tem um novo começo para a tua vida, Deus tem tanta coisa para a tua vida, aleluia. Mas sabe por que você não toma posse ainda? Porque você não está preparado ainda, você não está preparando o ambiente para aquilo que Deus tem para a tua vida. Prepare o ambiente e a glória desce, prepare o altar e a glória desce, prepare, aleluia, o altar e Deus vai se manifestar na sua vida. Oh, aleluia. Posso falar em línguas? Aleluia. Oh, racaraba. Aleluia. Pratique de uma maneira intencional a sua espiritualidade, irmão. Não vai achando que vai do nada. Você vai sair, vai virar de um crente que vive de uma maneira, como é que eu falo, irmão? De uma maneira carnal para uma maneira espiritual. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu preciso praticar de uma maneira intencional a minha espiritualidade. Olha o que diz Efésios capítulo 5 verso 19, falando entre si com salmos, aleluia, hinos, cânticos espirituais, aleluia, cantando e louvando de coração ao Senhor, aleluia. Sabe, dentro dessa igreja aqui, muitas vezes num culto como esse, muitas pessoas estão sentindo a presença de Deus e outras não sentem nada. Qual é a diferença se o mesmo Deus está aqui para aquelas que sentem ou não sentem? Sabe por quê? Porque aquelas que querem sentir, quando ela sai de casa, ela já sai dizendo, eu vou adorar a Deus, aleluia, eu vou adorar a Deus. Quando começa o momento de oração, ela ora. Quando começa o momento de adoração, ela adora. Quando começa o momento, aleluia, de ofertar, ela oferta. Quando começa o momento de dar glória a Deus, ela dá glória a Deus. Ela prepara o ambiente, é por isso que ela sente a presença de Deus. Mas eu não estou sentindo nada nessa igreja. Eu vou trocar de igreja porque eu não estou sentindo. Eu vou para a igreja do fulano porque lá sente a presença de Deus. Meu amado irmão, a presença de Deus não é sentida no tempo. É a presença de Deus, é eu que carrego, é eu que crio o ambiente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele todo o dia. Aleluia, aleluia. Todo dia que você entrar na casa do Senhor, venha para adorar, venha para levantar a mão, venha para dar glória, venha para dar aleluia, venha para falar línguas estranhas, venha para cantar. Aleluia. Meu amado irmão, cultive uma vida espiritual intencional. Como assim, pastor? Invista tempo na oração, invista tempo na meditação. Deus fala, e às vezes a gente não precisa nem, sabe, nem ficar muito tempo, é só o tempo suficiente de Deus falar. Só que assim, tipo, e agora? Eu tenho que estar com
com o meu ouvido atento. Eu estou tentando voltar a um velho hábito que eu tinha quando eu me converti, que é chegar na igreja, nem que seja 2 minutos, me ajoelhar e orar. Quando eu cheguei hoje, que eu me ajoelhei e orei, rapidão, Deus já me deu assim uma direção. E eu falei para minha esposa, como eu sou meio esquecido, eu falei, anota aí, Deus acabou de falar isso aqui comigo. Anota aí, depois você me fala. Precisamos tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Precisamos tirar um tempo, sabe, para ouvir a palavra, para ouvir cânticos espirituais. Hoje eu conheci um novo grupo de adoração americano que eu não conhecia ainda. Eu preciso tirar tempo, para fazer votos, para fazer o meu devocional. Tem pessoas que comprou o devocional, cara, abriu um mês e depois parou, não faz mais. Eu preciso criar um ambiente, eu preciso ser intencional para aquilo que eu estou fazendo de uma maneira intencional. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a fazer essa oração de uma maneira intencional. Jesus Cristo, Ele disse, quando vocês forem orar, vocês precisam saber o que vocês vão falar, o que vocês vão pedir. Não fique só repetindo coisas aleatórias, não, você tem que fazer tudo de uma maneira intencional. Ninguém pode controlar a sua sede por Deus, só você mesmo. Aleluia. Sexto, para que você faça as melhores escolhas na sua vida, mantenha uma atitude de gratidão. Olha o que diz o verso 20: dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso estar terminando um dia como esse e não ter agradecido a Deus por alguma coisa que Ele fez na minha vida. Eu não posso levantar pela manhã e não ser grato a Deus, que enquanto eu estou levantando, mesmo com as minhas enfermidades ou não, mesmo com os meus problemas financeiros ou não, mesmo com as minhas tristezas ou não, cara, eu estou vivo. Enquanto eu estou levantando, alguém está lá na CETEC, lá liberando um corpo para velar. Enquanto eu estou comendo um ovo, que eu estou reclamando, tem muita pessoa que faz 3 dias que não come nada. Enquanto eu estou respirando um ar que é de graça, alguém vai ter que pagar um balão de oxigênio para um parente que está respirando através do balão de oxigênio. Então eu preciso ter um coração grato, eu preciso agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu preciso pedir, esse Espírito Santo me mostra as pequenas coisas que o Senhor, aleluia, está fazendo na minha vida, e muitas vezes eu sou ingrato. Paulo vai dizer: seja grato, dê graças ao Deus, em nome de Jesus, por todas as coisas. E sétimo, para que você faça as melhores escolhas na sua vida, honre as pessoas que estão na sua vida, ou que passaram pela sua vida. Onde existe um espírito de desonra muito grande, é no meio do povo de Deus. As pessoas se esquecem rapidinho das pessoas que o ajudaram. Olha o que diz o verso número 21: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembre-se das pessoas que passaram na sua vida, que te ajudaram. E às vezes a gente esquece. Honra traz honra. Honra, ela abre as janelas dos céus ao nosso favor.
Lembra daquela pessoa que orou por você quando você estava mais precisando? Lembra daquela pessoa que chorou com você quando ninguém queria chorar com você? Muitas pessoas não entendem a questão do dízimo, acham que dízimo é você honrar a Deus por tudo aquilo que Ele te fez, que Ele te deu. Pega o telefone, liga para aquela pessoa que te ajudou um dia, paga uma caixa de bis para ela, leva ela para almoçar. Falei isso aqui de manhã cedo, alguém me chamou para almoçar essa semana. Honra o seu marido, honra a sua esposa. Você não precisa esperar, sabe, a data de aniversário. Você não precisa esperar dia dos namorados. Você só precisa se lembrar que você precisa honrar as pessoas que têm te abençoado de alguma forma. Eu falei de manhã aqui, eu vou envergonhar ela. Eu acho que faz algumas semanas fui pegar a minha esposa no trabalho dela à noite. Aí eu passei, peguei umas flores, coloquei em cima do painel do carro. Quando ela entrou, ela falou: o que é isso? Eu falei: você não lembra que dia que é hoje? Ela falou: não, hoje não é meu aniversário, hoje não é aniversário de casamento. Eu falei: você não lembra de verdade que dia que é hoje? Não, não lembro. Eu falei: comprei para você porque hoje é um dia especial. Mas que dia que é hoje? Hoje é o dia de eu dizer para você que eu sou muito grato pela sua vida. Todos os dias perto de você é importante. Sabe, não espere ir no velório de alguém para você dizer que ama essa pessoa. Se você tem um amigo que é realmente amigo seu, bate o telefone para ele. Fala assim: ó, vamos tomar um sorvete. Aprenda a criar a cultura da honra, porque a honra, ela abre, como a pastora fala, as comportas do céu. Malaquias capítulo 3. Honra traz honra. Honra é a semente da prosperidade em Deus. Aprenda a honrar pessoas ao seu redor. Aprenda a honrar os seus pastores. Manda de vez em quando uma mensagem: sou muito grato pela sua vida, pastor, pastora, porque vocês, sabem, oram por mim, porque vocês me visitam, porque vocês ligam para mim para saber como é que eu estou. Isso vai abrir uma janela. Sabe por que Cristo foi exaltado? A Bíblia diz: porque Ele sempre honrava a Deus. Honra destrava o céu. A desonra, ela fecha todas as portas de Deus para a nossa vida. Então, se você quer viver e aprender a fazer as melhores escolhas, aprenda a honrar. Liga para sua mãe, ó. Liga para o seu pai. Tem um Efésios mesmo vai dizer o seguinte: que quando os filhos honram aos pais, eles vivem mais. Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Quer viver mais? Aprenda a honrar. Isso é escolha. Amém? Você pode se colocar de pé? Deus tem algo poderoso para a tua vida nessa noite. Se essa palavra ela falou contigo de alguma forma, nessa 7 escolha
que nós aprendemos, eu gostaria de orar por você nessa noite, e gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar. Eu quero orar com você nessa noite. Saia do seu lugar. Se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e diz: eu quero honrar Deus entregando a minha vida para Ele, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, eu quero honrar a Deus entregando a minha vida para Ele. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Aleluia, glória a Deus. Venha, sai do seu lugar, feche teus olhos e vai orando. Oh Espírito Santo, faça a sua oração, faça a sua oração. Que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo que me visite, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Diga: Senhor, eu sou grato nessa noite, Espírito de Deus. Aleluia. Faça a sua oração de gratidão nessa noite. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Oh, adore, adore. Você que está aí atrás, vai levantando a sua mão e vai adorando a Ele. Vestiu com roupas Ora, carabalabaxeira, candarabalaba. minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na tormenta. Eu sinto a presença poderosa do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu sei que nessa noite corações vão ser avivados em nome de Jesus. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai Aleluia, leva-me, leva. leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Papai, Sente a presença dele, sente, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama, para que você possa fazer as melhores escolhas na sua vida. Oh Espírito Santo, eu sinto que nessa noite tem corações aqui que estão queimando, tem corações aqui que estão ardendo pela presença dEle. Oh,
Abre a tua boca, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Desse amor que senti, eu sei que morro. Oh, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração, fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós sentimos a tua presença, Pai. Deus, que haja dentro de nós, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai. Que eu possa cultivar, ó Deus, de uma maneira intencional a espiritualidade, Deus. Oh, Papai. Oh, Papai, nós te adoramos, Papai. Nós te adoramos, Papai. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir a tua presença. Senhor, batiza com o teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Aleluia. Manifesta no nosso coração nessa noite, Deus. Eu sei, ó Deus, tem pessoas chorando, Pai. Eu sei, Deus está vendo as tuas lágrimas nessa noite. Deus está vendo a tua oração nessa noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar nessa noite, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, muda a nossa história nessa noite. Sopra, 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 sopra. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio. Ele está vendo as tuas lágrimas. Tem pessoas aqui que estão sendo cheias do Espírito Santo nessa noite. Oh, Espírito Santo. Ele livrou em meus problemas. Aleluia. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com Roupas novas. Adore Adore Ele, adore a Ele, adore. Me deu Adore, adore. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Diga, Espírito Santo, renova, Senhor, a paixão pela tua presença. Diga, Espírito, renova a paixão pela tua presença, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Leva-me, 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 leva-me ao lugar. Leva-me ao lugar onde só você. Vamos adorar, vamos adorar. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Leva-me, leva-me. Leva-me ao lugar. Toda a igreja, vai adorando, toda a igreja. Onde só você e eu Desfrutamos o momento. te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Oh, A glória, aleluia. a força E o poder. ao Rei Fale com ele, fale com ele. Jesus. E o louvor ao Rei.
Eu tenho uma notícia boa para dar aqui, ó. A Carol acaba de entregar a vida para Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua vida, Carol. Melhor escolha que você fez. Eu fiz isso em 92. Nunca me arrependi. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento como igreja pela Carol, Senhor. Senhor, nós pedimos neste momento que o Senhor perdoe todos os seus pecados, Pai. Que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. Deus, a partir de hoje, nós como igreja, a Tua palavra diz que aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então nós ligamos, ó Deus, a Tua serva no céu, ó Pai, através dessa igreja, Pai. Deus, muito obrigado, ó Deus, por o Senhor ter tocado no coração dela e ela entregar a sua vida para Jesus. Eu creio que é uma nova história. Eu creio que é um novo começo na vida dela, Pai. Até hoje, ó Deus, ela talvez caminhou pelas suas próprias forças, mas hoje, ó Deus, ela tem o Senhor que é por ela, e ela vai ter uma igreja que vai orar por ela, pela vida da Carol, em nome de Jesus. Abençoa a vida dela em nome de Jesus. Carol, sobe aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Ó, a partir de hoje, olha a sua família aí, olha que família abençoada. Deus abençoe sua vida. Mônica, aleluia. Só para terminar, só terminar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. e o louvor Sandrinho, ó, ao Rei eu te amo. Jesus. Só um coral, a igreja. A honra, A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor e o louvor ao Rei Jesus. Faça assim com as suas mãos. Pai, eu quero neste momento abençoar a Tua igreja, Pai. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, eu posso ver pelos olhos da fé que milagres aconteceram aqui nessa noite. Eu posso ver, ó Deus, pelos olhos da fé, Senhor, que pessoas dentro da sua alma, do seu interior, estão gerando novos sonhos. Que a partir de hoje, ó Deus, as nossas escolhas vão ser diferentes. Eu profetizo uma vida abençoada, Pai. E eu envio a Tua igreja neste momento, ó Deus, para durante toda essa semana fazer a diferença aonde quer que eles forem, Pai. Como diz a Tua palavra, é para você, igreja, aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai estar contigo, aleluia. Muralhas vão cair, aleluia, aleluia. Mares vão ser abertos, aleluia. Demônios correrão, aleluia, porque o Senhor vai estar contigo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no meu, no seu, no nosso coração. Se você crê e acredita, abre a tua boca, dá glória a Deus, aplaude o Senhor. Até quarta-feira, aleluia. Deus abençoe.